E aí, gente, estamos aqui de volta, mais uma terça-feira. E nós, e do nosso canal, do Ministério de Justiça e Poder, com as suas perguntas e com as nossas respostas. Certa vez, Freud disse que a igreja só apresentava questões para as quais ela tinha respostas. Nós estamos aqui negando isso, porque nós estamos apresentando respostas para as questões que não somos nós que levantamos, são vocês que levantam. E aí, nós temos o compromisso de não deixar de responder nenhuma das suas perguntas. Primeira pergunta é da Rafaela Medeiros. Existe maldição hereditária? Por que há pessoas que, mesmo sem contato, reproduzem comportamentos de seus antepassados? Tá, na verdade, são duas perguntas. Por que as pessoas, mesmo sem contato, reproduzem comportamentos de seus antepassados? Porque existe herança genética. As pessoas, o fruto não cai longe da árvore. As pessoas têm uma herança genética e, portanto, elas reproduzem comportamentos que os seus familiares, seus antepassados tiveram. A pergunta da maldição hereditária, nós vamos encontrar a resposta lá em Ezequiel, capítulo 18. Eu vou ler aqui na nova versão transformadora. Você pode acompanhar pela sua versão, que não vai alterar muita coisa. A Bíblia diz o seguinte: por que você cita esse provérbio a respeito da terra de Israel? Os pais comeram uvas azedas, mas os dentes dos filhos é que estragaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, vocês não citarão mais esse provérbio em Israel, pois todos me pertencem, tanto pais como os filhos, aquele que pecar é que morrerá. E aí ele vai dando exemplos de um homem justo, cujo filho não seja justo. E ele vai dizer, esse filho não vai carregar a justiça do seu pai. E aí ele vai citar, por exemplo, mas um homem pecador, que o filho seja justo. Também esse filho não carregará a maldade do seu pai. Esse texto, ele vem, vamos dizer, contrapor algo que estava lá atrás, ainda no início, quando a lei foi dada, em que o texto dizia assim, visita a maldade do pai nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e visita a bondade até 1000 gerações. Então, era uma versão clara de maldição hereditária. Ou seja, o pai pecava, o filho, o neto, até o bisneto, sofria consequências por causa desse pecado. Deus faz, então, uma alteração. Ah, mas Deus mudou? Não. A forma de relacionamento de Deus com o homem muda em cada aliança. Deus não muda, mas como o homem muda, Deus vai modificando isso. Então Deus vai mostrar o seguinte, não, quem vai carregar o próprio pecado é o próprio homem. Eu não levo mais o pecado do meu pai. Então, nesse sentido não existe maldição hereditária. Eu não carrego uma maldição por causa de um pecado que os meus pais cometeram. No Novo Testamento nós temos um caso, está lá em João, capítulo 9, em que os discípulos de Jesus fazem um questionamento a ele em relação à maldição hereditária. Há um homem que é cego de nascença, e aí eles perguntam, quem pecou, ele ou os seus pais? E Jesus então deixa claro que não existe esse tipo de maldição quando ele diz, não, nem ele, nem os seus pais pecaram. Então, a partir daquele texto, daquela profecia de Ezequiel, capítulo 18, toda a maldição hereditária foi quebrada, ninguém carrega mais o pecado dos seus antepassados. A segunda pergunta é da Gemima Diniz. Jesus foi concebido de forma completa ou parcial? Exemplo, Maria foi apenas barriga de aluguel ou teve participação na formação genética de Cristo? Essa também é uma pergunta interessante. Vamos primeiro pegar a questão
O que a Bíblia diz a respeito de Maria no caso de Jesus? A Bíblia diz que Maria concebeu. Se ela concebeu, um óvulo de Maria foi efetivamente fecundado. Por quem? Pelo Espírito Santo. A segunda questão diz respeito à linhagem. Para que Jesus seja judeu, ele tinha que necessariamente ser filho de mãe judia. Se Maria tivesse sido só uma barriga de aluguel, Jesus não seria judeu. O terceiro aspecto diz respeito à herança, né? Que vem lá da queda do homem, Gênesis 3. Nós carregamos 2 frutos dentro de nós. O fruto de Adão, que é o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, nós somos concebidos em pecado. Ou seja, de alguma forma, o espermatozoide do pai traz o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal para a nossa concepção. Então, nós somos concebidos em pecado, gerados por Adão. A sentença de Eva diz respeito à dor. Ou seja, o nosso corpo sente dor e isso nos é transmitido pelo óvulo da nossa mãe. Dito isso, nós vamos ver o que acontece com Jesus. Jesus foi concebido sem pecado. Se Jesus foi concebido sem pecado, por isso que ele é chamado de segundo Adão, que Adão tinha sido o primeiro homem concebido sem pecado, a partir daí todos os homens foram concebidos em pecado. A própria Bíblia diz que quando Deus criou Adão, o criou a sua imagem e semelhança, mas quando Adão gerou Sete à imagem e semelhança de Adão, ou seja, uma outra imagem e semelhança. E nós, então, filhos de pais humanos, de pai humano, nós carregamos conosco o pecado, somos concebidos em pecado. Nós sentimos dor, porque somos filhos de mãe humana. Jesus não foi concebido sem pecado porque ele não teve pai humano. Jesus sentia dor porque teve mãe humana. A terceira questão que diz respeito aí, então, como que era o DNA de Jesus? Porque se ele tivesse tomado só o DNA de Maria, ele seria um clone de Maria. Para começar, ele tinha ter nascido mulher, ele teria que ser um clone. Então, há o DNA de Maria em Jesus, porque um óvulo dela foi fecundado, foi concebido, e há um DNA divino em Jesus, porque foi o Espírito Santo de Deus que concebeu o óvulo de Maria. A junção desses DNAs é que vai fazer toda a genética de Jesus. Qual que é esse DNA do Espírito Santo? É difícil da gente estabelecer qual que é, mas a gente não pode esquecer que foi Deus que criou todos os DNAs. Ele poderia ter criado um para fecundar o óvulo de Maria. Então, gente, encerramos aqui mais esse vídeo. Te pedimos que, se você gostou, não esqueça de deixar seu like aí, inscreva-se no nosso canal, envie sua pergunta através dos comentários aqui do canal, ou envie sua pergunta através do nosso e-mail que vai aparecer aí na tela. Visite também o nosso site, que também estará aparecendo aí na tela. Nós temos muitas coisas interessantes lá. Volte sempre, esteja sempre conosco, divulgue o nosso canal.